Galera, e se acontecesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia? De bombas dezenas de vezes mais potentes que as de Hiroshima e Nagasaki a uma nova era do gelo localizada. Veja quais seriam as principais consequências desse conflito se ele de fato acontecesse. Lembrando que a gente está vivendo um momento tenso nesse momento na guerra na Ucrânia, onde sim se desenha uma possibilidade remota, mas real, de uma terceira guerra mundial. Galera, então chega um momento que todos temiam. Alguém aperta o botão vermelho. O outro lado responde em espécie. Mísseis cruzam a órbita baixa da Terra e a humanidade se esvai num clarão. Se você imagina o apocalipse nuclear assim, está sendo terrivelmente otimista. Os que sobrevivessem talvez sentissem inveja de quem foi vaporizado. E muitos sobreviveriam. Um estudo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, simulou os resultados de uma guerra nuclear total entre Estados Unidos e Rússia. Nesse cenário, 94,1 milhão de pessoas morreriam imediatamente. Não parece tão ruim, né? Bom, outros estudos sobre os impactos globais de uma guerra nuclear, como um de 2013 pelos Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, falam em cerca de 2 bilhões de mortes. E não há qualquer discrepância entre esses números, porque a imensa maioria das mortes de uma guerra nuclear viria depois das explosões. Realisticamente, galera, uma guerra nuclear não começaria de forma tão dramática, com países decidindo se aniquilar mutuamente. Isto é o fim de uma guerra nuclear. O início seria mais modesto. Aos poucos, lembradas armas nucleares táticas, elas existem em contraste com as estratégicas, as destruidoras de cidades. São armas com potência menor, pensadas para ser usadas contra alvos militares. Não é difícil imaginar que na iminência de uma derrota, um país como Rússia usasse o que Putin chamou de escalar para desescalar. Disparar armas nucleares menores e em pequeno número com o objetivo de forçar o inimigo à mesa de negociações, não causar totalmente a sua aniquilação. Suponha que ele decida negociar dessa forma. Disparada a primeira dessas armas nucleares táticas, teríamos cenas horrendas nos jornais. E um tabu de 76 anos teria sido quebrado. O último uso de um artefato nuclear numa guerra aconteceu lá em 1945, Nagasaki, 3 dias depois da bomba de Hiroshima. A OTAN se sentiria habilitada a responder em espécie. Pouco se sabe do arsenal tático russo, que é mantido em segredo. Armas nucleares táticas parecem só bombas e foguetes comuns. Não dá para detectar por imagens de satélite. Estima-se que seja grande o arsenal, entre 1000 e 2000. Já a arma nuclear tática da OTAN é bem conhecida, a B-61, uma bomba de avião disponibilizada em vários países como Turquia, Itália, Holanda e Alemanha. Ela pode ser configurada para produzir uma explosão entre 300 quilotons e 340 quilotons, uma variação de 2% até 22 vezes a bomba de Hiroshima, que foi de 15 quilotons, que vaporizaram 70 mil pessoas instantaneamente. Nessa escalada, a segunda fase de um conflito nuclear seria o uso de armas táticas, o solo ou avião, contra alvos militares, bases da OTAN e da Rússia e forças de deslocamento. Para um caso assim, o estudo de Princeton prevê que 2.400.000 pessoas seriam mortas em cerca de 3 horas de combate, batendo de longe qualquer combate histórico. Não havendo uma saída diplomática depois disso, começa o perigo das bombas estratégicas, as bombas grandes. Esta é a última fase. Centros populacionais seriam alvo de mísseis balísticos intercontinentais do tipo MIRV, mais de 10 ogivas de centenas de quilotons cada uma, num míssil só atingindo múltiplos pontos numa área de dezenas de quilômetros. Não há para onde fugir. Primeiro teríamos as vítimas diretas, os mortos pelas explosões em si e pelas cinzas nucleares, o fallout, restos radioativos de incêndio e explosões espalhados pelo vento. Fallout pode matar imediatamente ou levar anos, dependendo da concentração, e pode tornar vastas áreas inabitáveis. O hemisfério sul seguiria tranquilo, mas só até a chegada do inverno nuclear. Uma grossa camada de poeira levantada da destruição das cidades do norte, flutuando na alta atmosfera e bloqueando o sol. Esse é de longe o maior assassino de todos. O inverno nuclear é causado pelo lançamento de poeira e fuligem da destruição de cidades na alta atmosfera. Não é como um mega incêndio comum, como o que aconteceu no Pantanal em 2021.
A energia das explosões joga essas partículas em altitudes bem maiores, semelhantes às das maiores explosões de vulcões. Enquanto a nuvem de fumaça do incêndio do Pantanal circula a cerca de 5 km de altitude, a poluição de uma guerra nuclear se situa na estratosfera entre 15 e 50 km de altitude. Isso muda tudo. Em baixas altitudes, a chuva se livra dessas partículas e a nuvem se dissipa em dias ou semanas. Mas não há chuvas na estratosfera. Com isso, a nuvem se espalha pelo mundo inteiro e leva anos para se dissipar. O resultado não é um breu total. Trata-se de um céu acinzentado e escuro o tempo todo. E o resultado não é igual no mundo inteiro. No hemisfério norte, perto do centro de destruição, até 50% da luz solar seria bloqueada por essa nuvem. Nas latitudes mais habitadas do hemisfério sul, as latitudes tropicais, por volta de 30% do bloqueio. O resultado é que no Equador, a iluminação seria semelhante à de Nova York num dia de outono. Em um lugar como São Paulo, a iluminação do alto verão seria a mesma da pior parte do inverno. Em média, a temperatura no Brasil cairia 5 graus, mas em alguns locais do hemisfério norte, como o nordeste dos Estados Unidos e a Ásia Central, poderia cair até 30, criando uma nova era do gelo localizado. A agricultura se tornaria impossível nessas regiões. A diferença entre o plantar e o não é a diferença entre existir a civilização ou não. Sem plantações, o hemisfério norte passaria por uma hecatombe, fome e morte massivas, extinguindo cidades, países, culturas. No Brasil, o cenário seria mais animador. A duração do dia e da noite varia pouco, ou nada, ao longo dos anos, nas latitudes tropicais. É por isso que dá para plantar aqui o ano inteiro e mesmo com menos luz, ainda daria no inverno nuclear. Trocaríamos culturas tropicais, como mandioca e cana, pelas de clima temperado, como a batata e o trigo. As chuvas, porém, diminuiriam em até 50%. Muitos animais e plantas não conseguiriam se adaptar, levando a uma extinção em massa. Mesmo assim, o Brasil e outros lugares tropicais do hemisfério sul seriam um paraíso em comparação com o resto do mundo. Em 7 anos, o inverno nuclear terminaria e caberia às populações dos lugares menos afetados, como a nossa, recomeçar tudo. Pois é, o futuro da humanidade estará nas nossas mãos. Galera, a gente extraiu esse texto da super interessante, texto do Fábio Marton, atualizado recentemente, e faz a gente pensar um pouquinho sobre o que seria uma guerra entre duas grandes potências, duas superpotências do tamanho de Estados Unidos e Rússia e o futuro da humanidade calamitoso dentro dessas perspectivas. Pense nisso. A gente fica por aqui fazendo aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de acompanhar a gente nos canais de podcast, não se esqueça de acompanhar a gente aí também no YouTube. Estamos lá constantemente trazendo um pouco de educação, de geografia, de história, de ciências para você no seu dia a dia. Obrigado e até a próxima, galera. Fui!